Doutor, verdade que muitas dívidas de crédito pessoal, cartão de crédito, não tem como ser protestada por não ter um contrato bem feito, porque a maioria são feitas por aplicativo no banco. É verdade isso? Será que o banco consegue cobrar a sua dívida na justiça? Não, amigo, muitos casos não tem como cobrar na justiça. Por quê? Porque ele não fez um contrato bem feito, sabe? Então, nem tudo é aceito de forma digital, tá certo? Então, veja bem, para você cobrar na justiça, para você executar uma dívida, você precisa ter um contrato, tá certo? E não é porque você abriu uma conta e mostrou a sua foto, fez um selfie lá, que você tem um contrato com aquela empresa e vai pagar os juros que eles querem, tá certo? Por isso que eles te chamam para negociar. Então, veja bem como é que funciona a coisa. Às vezes você abriu uma conta qualquer no banco, você foi lá, tirou um selfie e tal, e com isso o tempo vai passando. E vai passando, eles vão te dando crédito, você vai melhorando o seu relacionamento, um dia a pessoa não paga. O que eles podem fazer? Eles podem cobrar na justiça? Pode. Ele pode executar a dívida? Não, não pode por falta de contrato. Entenda a diferença da cobrança para a execução. Vamos lá, para você entender. O que é cobrança? Cobrança é um processo de conhecimento. Então, o banco entra na justiça, ele pode entrar na justiça com uma selfie, com qualquer coisa dizendo que você pegou um dinheiro emprestado. O processo de cobrança, ele é demorado. Por quê? Porque o juiz ouve uma parte, vai ouvir o autor, né? O autor dizendo, olha, ele veio aqui, pegou um dinheiro emprestado e não pagou. Aí depois vai ouvir a outra parte. Então a outra parte vai dizer, olha, eu não peguei nada não, eu não conheço ele, eu nunca fiz acordo com ele, eu nunca fiz nenhum negócio com ele. Então o juiz vai dar a sentença. Aí depois que ter a sentença, você pode recorrer para o tribunal e pode subir com esse recurso, chegar até no Supremo, quem sabe. Então, um dia esse processo ele vai acabar, ele vai transitar em julgado e vai voltar para a vara inicial, lá para o juizinho do começo, para o quê? Para executar essa dívida, fazer valer aquilo que o juiz disse, né? Então, começa o processo de execução. Então, o credor pede lá a execução da sentença, o juiz já manda o cara pagar, tá certo? Então, é um processo longo, demorado. Agora, se o banco ele tem um contrato com você, é muito mais fácil, que ele já pula esse processo de conhecimento, já entra no processo de execução. Ele entra, o juiz já manda pagar a dívida, tá certo? Então, é aí a grande diferença. Por que, então, os bancos dão esse mole? Porque é muito mais fácil para eles fazer tudo digital. Aí, às vezes, eles não conseguem cobrar a dívida. Agora, você vai se garantir nisso e não vai pagar sua dívida? Não, amigo, não faça isso, porque é uma posição muito temerária. E agora, veja bem, você está devendo. O que o banco faz com você quando você está devendo? Ele quer renegociar a sua dívida, né? Quando você já está inadimplente, ele quer renegociar a sua dívida. Ele chama você para fazer um acordo. Fala, Ricardão, meu brother, você pegou aqui R$ 1.000, agora você me deve 100 mil, e agora se você me pagar 2 mil, tá tudo certo. Acontece esses acordos malucos? Acontece, porque o banco faz umas contas loucas, né? Aí ele fala, olha, vamos fazer esse acordo de 2 mil aqui. Então ele te chama para assinar um contrato. Quando você assina um contrato, você pode ter certeza que tem lá uma cláusula de confissão de dívida. Você confessando, olha, eu devo lá para o banco 100 mil reais, mas eu vou pagar 2 mil reais. Então, se você pagou esses 2 mil, beleza, ficou tudo certinho, acabou o seu problema. Só que se você não pagou, amigo, ele não vai te cobrar os 2 mil, ele vai te cobrar os 100 mil, tá certo? Então, aí que está a grande jogada. Por isso que você não deve negociar com o banco sem ter plena certeza do que está escrito ali naquele contrato, tá certo? Além do que, mesmo você negociando, você não deve negociar sem ter plena certeza que você vai pagar aquela dívida, tá certo? Senão você se enrola cada vez mais.
Banco não está aí para perder dinheiro, né? O negócio dos caras é ganhar dinheiro. E aqui o nosso negócio é trazer informação de qualidade para você. Então se inscreva aqui no nosso canal. E vamos lá. Vamos lá, olha aí, o Gilvan é membro aqui do nosso canal. Vamos lá, Gilvan Moreira. Doutor Ricardo, eu quitei uma dívida cuja conta corrente foi bloqueada judicialmente pelo Banco Sicredi. O juiz já proferiu a sentença liberando minha conta dia 11 de fevereiro. A conta continua bloqueada. Gilvan, você tem que falar com o seu advogado lá para ele ver a situação desse processo, que às vezes a coisa está parada lá. Então, o advogado sabe como tocar esse processo, que às vezes o processo fica parado, o juiz deu a decisão, às vezes não publicaram, às vezes publicaram, mas a outra parte lá não tomou as devidas providências. Então, o seu advogado tem que atuar nisso daí para resolver esse problema aí, tá certo? Imagino que você tem advogado. Se você fez um acordo no banco, você deve ter um advogado aí, né, Gilvan? E vamos lá, respondendo aí as perguntas da galera. Olha aí a ABCDF. Boa noite, doutor. Já vou antecipar a pergunta. Se o banco vende a dívida, o banco não pode mais acionar a justiça? Nesse caso, somente a empresa que comprou a dívida é que pode acionar na justiça? Sim, exatamente isso, amigo. Se o banco vende a dívida, ele não pode mais cobrar na justiça porque não é dele. Ele não pode negativar essa dívida, ele não pode mais inscrever na lista negra do Banco Central, ele não pode protestar, ele não pode fazer mais nada porque ele vendeu a dívida, tá? Agora, sabe o que é difícil nessa situação? Você provar que o banco vendeu a dívida, né? Porque depois, quando ele vende, você passa a ser cobrado por uma empresa. Mas elas nunca mostram para você que a dívida foi vendida. Não mostram um documento para você ter esse documento aí que a dívida foi vendida, né? Porque também, na maioria das vezes, o banco diz que vendeu essa dívida, mas ele simplesmente deu procuração para alguém te cobrar. Isso quando dá procuração. Geralmente não dá nada, simplesmente fica a empresa de cobrança cobrando. Você fala que comprou a sua dívida, aí você cobra eles. Cadê o documento que comprova que você comprou a dívida? E eles não mostram nada para você. Então fica bem difícil. Então, na maioria das vezes, a gente vê o quê? O banco ele vende a dívida e continua negativando a pessoa, né? Eu já vejo muitos casos também que o banco vende a dívida, ele continua negativando a pessoa e a empresa que comprou a dívida negativa também. Você tem duas negativações pela mesma dívida. Isso é claramente ilegal, tá certo? Então, se você está nessa situação aí, o que você deve fazer? Processa os dois. Não é possível que você deva para duas pessoas ao mesmo tempo dessa forma, sem ter solidariedade, né? Então, processa ele. Você pode procurar o juizado especial cível, o juizado de pequenas causas, né? E vamos seguindo. Essa dúvida aqui veio lá do Instagram, tá certo? Achei bem legal. Tem muita gente que tem dúvida quanto a isso, a pagamento da dívida, em quanto tempo vai conseguir crédito. Então, essa aqui é para você que perguntou lá no Instagram. Então, vamos lá. Doutor, paguei a dívida há 5 meses, já pedi cartão e nada. Paro de pedir cartão? Para, amigo. Você vai parar de pedir cartão. Você vai prometer para mim parar de pedir cartão. O que você vai fazer? Você vai trabalhar para melhorar o seu score de crédito, para melhorar o seu crédito, pegando informações. A primeira informação que você vai pegar é o quê? Você vai lá na lista negra do Banco Central, que é esse relatório aqui. Por quê? Se você está pegando aí, está pedindo cartão de crédito e não está ganhando, amigo, pode ser que o seu nome esteja bem aqui, ó,
na coluna prejuízo aqui da lista negra do Banco Central, tá? Então, é fundamental que você veja isso. E depois você vai fazer o quê? Você vai aqui no Serasa pegar esse documento aqui. Esse documento aqui é um que retrata exatamente o seu perfil. Ele traz todas as informações sobre você. É um documento gigantesco, olha o tamanho dele. Traz tudo sobre você. Ele é expedido gratuitamente lá no Serasa, tá? E é importante que você se toque de uma coisa, que você, quando paga uma dívida, ela não desaparece de uma vez, que veja, olha só o que acontece. Tem aqui, ó, dívidas e pendências, né? Dívidas pendentes. Então, veja só, eu tenho aqui, ó, uma dívida pública pendente. Eu tenho um protesto. Aí eu fui e paguei essa dívida, ela desaparece? Não, amigo, ela vem aqui, ó, ela vem aqui, dívidas regularizadas, amiga, ela vem para cá, tá? Exatamente para cá. Olha só, protesto regularizado. Então, quando você paga uma dívida, ela não desaparece da sua ficha. Por isso que você tem que ver isso daqui, porque você paga a sua dívida e isso não pode estar queimando o seu CPF. Então, ele mostra aqui, esse relatório, ele mostra toda a sua vida. Que se você pega aquela, faz uma consulta simples no Serasa, vai mostrar só aquele momento aqui, não vai mostrar a sua vida toda. E veja só, o nosso amigo aqui, ele está pedindo crédito e não consegue crédito. Então, ele tem que dar uma olhada nisso daqui, ver quais são as pendências que estão aparecendo e também saber lá na lista negra como é que está a situação. Além disso, é importante que você entenda aqui o seguinte, veja só, isso aqui é o histórico de consulta. Cada vez que seu CPF é consultado, ele vem aqui para essa lista de pesquisa, lista de passagem. Olha o tamanho aqui da minha, né? Ela é gigante. O Serasa, ele cobra para mostrar isso aqui, tá certo? Mas você obtém isso aqui nesse relatório gratuitamente. Aí ele fica pedindo crédito toda hora. Aí, o que acontece? Cada vez que ele pede crédito, se a empresa consulta aqui o Serasa, vai registrando aqui, por exemplo, aqui, ó, tem uma consulta do BRB. Eu não sei por que eles me consultaram, porque eu não tenho nem mais conta lá. Mas eles consultam. Uma consulta ou outra, não tem problema nenhum. Só que a pessoa não sabe disso. Pagou a sua dívida, aí ele fica pedindo consulta, fica pedindo crédito toda hora. Aí vai aparecendo um monte de consulta. As minhas consultas são saudáveis. Por quê? Porque eu faço consulta de seguro. Então, eu ensino também como você vai ter consultas saudáveis. Eu vou mostrar para você como você terá consultas saudáveis e como você também pode excluir as consultas que você não deseja. Tudo isso é possível, o próprio Serasa faz isso, tá certo? Se você é membro do nosso canal, então vai lá e pega esse relatório. Eu ensino a pegar esse relatório é emitido gratuitamente. E ensino tudo isso, você gerar consultas positivas e consultas, né, e retirar as consultas negativas. Basta você ser membro aqui do canal, clique aqui no botão Seja Membro, entre para o nosso clube de membros e vamos lá! Brasília é um calor louco e eu tenho que ficar aqui, eu não posso ligar ar-condicionado porque ele faz barulho. E eu tô aqui derretendo por você. E a única coisa que eu te peço é o quê? Dá o seu joinha, amigo, dá um like aí pra gente, fortalece aqui o canal. Só isso que eu tô pedindo para você. Clica aí no coraçãozinho, vai. Só isso que eu tô pedindo, informação de qualidade para você aqui. E agora nós vamos dar aquela arrancada aqui, responder, zerar essa pergunta toda aqui, uma pergunta atrás da outra, e lá vou eu. Então vamos lá. Aqui o Gustavo eu já respondi, Glauber eu já respondi, tá aí o Anderson. Quantos dias demora para tirar a dívida vencida do registrato? O que é o registrato? Vamos lá, vamos lá.
tem aqui o registrato, é a famosa lista negra do Banco Central. Quando você não paga a sua dívida vem para cá. Aí você pagou, em quanto tempo o seu nome sai daqui? E, amigo, pelo menos um mês, tá certo? De 1 a 2 meses. Porque isso daqui não é atualizado em tempo real. Vou mostrar para você aqui, eu esqueci de virar, mas já está aqui, ó. Então você está bem aqui, você não pagou a sua dívida, ela veio aqui para a coluna prejuízo. Você foi e pagou, em quanto tempo ela sai daqui? Ela sai em até 2 meses, tá certo? 2 meses tem que sair. Por quê? Porque acontece o seguinte, isso aqui não é atualizado em tempo real. Ela é atualizada uma vez por mês, tá certo? Então, às vezes, você pagou logo depois dela ter sido atualizada ou muito em cima que não deu para informar lá para o Banco Central. Então, a gente tem aí que é algo em torno de 2 meses. Mas se não limpar em até 2 meses, depois que você pagou a sua dívida, você deve processar o banco, amigo. Não tenha dó de banco, tá? E vamos lá, já está aqui, ó, o ABCDF, aniversário mês do consumidor, é isso mesmo. Olha lá o Luiz, boa noite, doutor Marina Lima. Gostaria de saber se a dívida com a União fica isenta com 5 anos. Amiga, a dívida não fica isenta, ela prescreve, tá certo, Walter? A dívida de imposto, a dívida com a União, ela prescreve em 5 anos, tá certo? Mas agora você tem que ver o seguinte, amigo, a prescrição é uma penalidade pela inércia do credor, ou seja, o credor ele não faz nada da vida, ele fica só esperando, aí prescreve a dívida. Mas se ele faz alguma coisa, se ele protesta aquela dívida, se ele entra na justiça, se ele manda para a dívida ativa, pode ser que ela não prescreva. Então você tem que estar atento a tudo isso daí. Faça análise do seu CPF, pega a certidão da dívida ativa e a certidão de processo, para saber se está na dívida ativa, se está no processo e também se tem protesto contra você daquela dívida. Isso é importante para você saber se realmente ela vai prescrever. Se o credor não fez nada, ela vai prescrever. Mas se ele fizer alguma coisa, pode ser que ela não prescreva, tá certo? Olha, Adriano, parabéns! Doutor, aprendi muito com seus vídeos, sou de Paritinga. Reis, é possível parcelar dívida no BC? Amigo Anderson, Anderson quer saber se você pode parcelar a dívida que está lá no Banco Central. Quem parcela sua dívida não é o Banco Central, é quem? É o credor, é o banco que pode parcelar a sua dívida. É uma livre negociação, você pode negociar com o banco em quantas vezes você quiser, tá certo? Sempre lembrando daquilo tudo que eu estou cansado de falar. Preste muita atenção quando você fizer o acordo com o banco. Preste atenção se a dívida já está prescrita. Se você faz um acordo de uma dívida prescrita, você vai ter que pagar essa dívida. Se você faz um acordo, você vai ter que pagar esse acordo. Senão começou tudo de novo na sua vida. Então tenha plena certeza que você está fazendo um acordo favorável a você. Olha aí, daqui é o Marconi Belmiro de Pernambuco. Belíssima Pernambuco. Vamos lá. Ednei, doutor, referente à dívida até R$10.000, imposto, sem movimentação. Pergunta ficou incompleta, meu querido. Olha só, por que minhas dívidas que eu quitei não caíram no prejuízo, só está no vencido? Porque você quitou, às vezes, sua dívida antes do prazo para ir lá no prejuízo, tá certo? Quando você não paga a sua dívida, dentro de mais ou menos 14 dias, ela vai para o vencido. Do vencido para o prejuízo, ela pode demorar 180 dias, até um ano, que a lei diz que tem que ser em até um ano. Ele pode ir passando partes ou pode esperar o valor todo para passar tudo de uma vez. Então, às vezes, você está devendo, fica só no vencido, tá? Então, vamos lá. Marconi, doutor, a dívida que é paga no Serasa, ela sai em quanto tempo do Banco Central? Já respondi essa pergunta, tá bom? Vamos lá, o Glauber, eu já respondi. Doutor, minhas dívidas de 10 anos sem movimentação, mas ainda no fórum. O que é possível fazer? Você tem que constituir um advogado para saber se sua dívida já prescreveu, tá certo?
existe a possibilidade da dívida prescrever mesmo na justiça. Essa é uma prescrição intercorrente, tá certo? Tá lá 10 anos, amigo, é possível que já tenha prescrito essa dívida, mesmo sendo um processo judicial. Não é todo processo que prescreve, é uma coisa mais complexa que eu não vou explicar aqui agora. E é um assunto técnico, então você tem que conversar com o seu advogado, tá certo? E vamos lá, boa noite, doutora Ana. Ana, beleza? Boa noite, Ana. Glorinha Coelho, fui ao banco negociar e eles não deram resposta da negociação. O juiz pode concluir que eu tenha tentado negociar? Glória, é o seguinte, banco não negocia com ninguém antes de ficar inadimplente. Eu não sei a sua situação, a pessoa de bem, ela vai lá, ela vê que está devendo e ela procura o banco para negociar. Banco não faz acordo com quem procura ele assim facinho. Tá certo? O banco faz propostas incríveis depois de um tempo. Por quê? Porque depois de um tempo, quando sua dívida já está no prejuízo, então ele já teve que bloquear o dinheiro dele para pagar a sua dívida, fazer um fundo para pagar a sua dívida. Ele tem também que ele quer liberar esse dinheiro dele. Ele já às vezes já recebeu o seguro, porque essa operação é possível que ela tenha seguro, tá certo? Então, ele quer liberar a pessoa. Então, ele faz uma proposta maravilhosa. Agora, a pessoa desespera. Tem muita gente de bem que desespera e vai lá fazer acordo com o banco. O banco não faz acordo. O que ele quer fazer? Ele quer dilatar a sua dívida e falar, olha, acordo eu não posso fazer, mas eu posso diminuir a sua parcela. Ou seja, espicha o seu empréstimo. Isso é péssimo para você, né? E agora, o juiz pode concluir que você tenha tentado negociar? Pode concluir isso daí, mas não faz nenhuma diferença. O credor tem o direito de buscar aquilo que é dele e ninguém é obrigado a fazer acordo com ninguém, tá certo? Então, não tem essa, isso aí não te favorece nem te prejudica quando você tentou fazer um acordo com o banco. Lembrando sempre que você pode fazer acordo também na justiça. Você pode parcelar a sua dívida, tá certo? É um direito seu. Então você tem que constituir o seu advogado, conversar com ele, falar que você tem interesse em pagar a dívida e é feito um acordo na justiça, é seu direito, tá? Independe da vontade do autor da ação, do banco. Ele vai ter que engolir aquilo ali. Você tem direito de parcelar na forma da lei, tá certo? Então, vamos lá. Doutor, como eu faço para ser membro com o senhor? Quanto é? Meu querido, para você ser membro, ô Marconi, você tem que clicar no botãozinho aqui, seja membro, tá certo? Ele tá aqui embaixo. Quanto é? Olha, tem vários planos, tem um plano que é de R$5. 5 pila, amigo, para você pegar aquele relatório do Serasa. Ele vende um relatório desse por R$5. Agora você vai aprender a pegar, você vai pegar quantos você quiser e muito mais completo, vai saber tudo sobre o seu CPF. Qualquer grau que você entra aqui no meu clube de membros, você tem direito a pegar esse relatório, porque tudo que eu falo é baseado nele. Se você não tem ele, você não entende nada, você não sabe nem a sua situação. 5 pila, amigo, 5 pila. Clique no botãozinho aqui, seja membro. Assista ao vídeo, tem outros graus que custam mais caro e tem outros benefícios. Mas para você pegar esse relatório completo do Serasa, é 5 pila, mano, é muito pouquinho, né? E você ainda tem aqui a facilidade de tirar as suas dúvidas aqui na nossa live. Aqui você tem prioridade para tirar a sua dúvida, tá? Vamos lá, Caroline Ernesto. Boa noite, doutor, tudo bem? Tudo bem, Caroline. Poderia falar sobre aquele perdão de dívida de imposto abaixo de 10 mil? É para empresa encerrada também? É cabível? Querida, olha só, o que está acontecendo no Brasil hoje? Saiu até mais uma matéria sobre isso ontem. Ontem lá o presidente do STJ estava lá no Conselho Nacional de Justiça cuidando disso. Isso não é perdão. A União ela vai desistir de execução da dívida ativa de valores abaixo de 10 mil reais, tá certo? Então, uma coisa que pode beneficiar um monte de gente.
Agora, é cabível para a empresa encerrada? Sim, é cabível para todos aqueles que têm o processo na justiça, estão sendo executados, tá certo? Não é perdão de dívida, ele vai desistir do processo. Então, para ele desistir do processo, tem que existir um processo. Então, Caroline, você tem que ir lá pegar a certidão da dívida ativa, você pega aí pela internet e depois pega a certidão lá do Tribunal da Justiça para você saber se você está na execução, você está sendo executada. Se tiver e for abaixo de 10 mil reais, você não tiver sido citada ou não tiver bens, tem algumas regrinhas lá na lei, que eu não me lembro exatamente agora quais são, mas aí vão desistir da sua execução, desistir do seu processo, tá bom, querida? Tomara que você se beneficie disso. E vamos seguindo aqui com a nossa live. Olha lá, Glorinha Coelho. O juiz pode executar mesmo que eu tenha tentado negociação? Sim, a resposta é sim. 2 anuidades e mais 4 parcelas. Gostaria de pagar as 2 anteriores atrasadas e continuar pagando as outras. Sim, Glorinha. O credor pode executar mesmo você tendo tentado negociar. Você tem sempre, como eu disse, para você a possibilidade, o direito, é o direito seu de fazer um acordo na justiça e parcelar isso daí na forma da lei, tá certo? Então, você pode propor isso para ele, independentemente dele aceitar ou não, você pode parcelar. Agora, quando você está devendo alguma coisa, você está devendo só para trás, você pode continuar pagando, porque senão sua dívida vira uma bola de neve, né? Porque, de modo geral, eles fazem o quê? Eles não recebem, eles não querem receber. Por quê? Porque você está devendo umas para trás, eles querem que você continue inadimplente, porque vira uma bola de neve e você se enrola cada vez mais. Mas você pode continuar pagando, você pode, inclusive, consignar esses valores na justiça, tá? Doutor, viu um advogado na internet dizendo que dívida de cartão de crédito não pode ser cobrada na justiça. Para isso acontecer, só se houver a confissão de dívida. Isso procede? Não, amigo, não é assim sempre. Eu já respondi essa pergunta mais ou menos ali do nosso inscrito ali. Ele perguntou que tem dívida que ele não consegue executar na justiça. Existe isso? Existe. Por quê? Porque não existe contrato. Mas você achar que toda dívida de cartão de crédito não existe contrato, amigo, isso daí não existe, tá certo? Tem banco que é muito mais cauteloso. Tem banco, por exemplo, se você tem um banco físico, que você foi lá, assinou um contrato de abertura de crédito, com certeza tem algumas cláusulas lá concedendo um cartão de crédito para você. Então, aquilo ali já pode ser executado, amigo. A coisa não é assim. Essa coisa de não conseguir cobrar na justiça, executar a dívida por falta de contrato, acontece mais em banco digital, tá certo? Mas mesmo assim, eles estão se cercando de todos os cuidados. Às vezes eles mandam você assinar um acordo digitalmente com aquele gov.br e de outras formas também, tá certo? Não vai confiando que isso é sempre assim, não. Às vezes isso acontece, mas nem sempre, e não precisa da confissão de dívida. Um contrato também assinado por 2 pessoas é um título executivo extrajudicial da mesma forma que uma confissão de dívida, tá bom? E vamos seguindo aqui. Opa, deu um pulão aqui. Ednei, doutor, a pergunta é recente. Doutor, a pergunta é recente. Retirada de processo de dívida. Já respondi essa pergunta. Boa noite. Saque do FGTS aniversário compensa o trabalhador fazer o saque? Amigo, eu acho que todo saque de FGTS compensa, sabe? Agora, você não vai ficar gastando a grana também. Você pode investir bem esse dinheiro, né? Porque você põe no FGTS e não rende nada e esse dinheiro é seu. Você pode investir bem esse dinheiro. Você pode nem que seja no Tesouro Direto, aí o Tesouro Selic, Tesouro IPCA, e depois pegar o dinheirinho lá na frente quando você tiver um projeto, né? Vamos lá, Catarina Silva.
Doutor, professor, qual é a diferença de rate e score? Qual é essa grande diferença? A diferença é nenhuma, tá certo? São coisas iguais. O rate é o quê? O rate é a sua classificação. O score também é uma classificação. Os nomes são diferentes e a forma de se calcular o rate e o score são diferentes, mas os dois são classificações. É a mesma coisa de você pegar a nota da escola. Tem nota de escola que dá de 0 a 10 e tem escola que dá menção, né? Bom, ótimo, regular. Qual a diferença? A diferença é que são formas de calcular diferente, mas as duas refletem a mesma coisa. É uma avaliação que é feita sobre você, tá bom? Pedro Dantas, débito de cartão pode ser cobrado judicialmente como empréstimo pessoal? Depende de que cartão que você está falando. Cartão de crédito, cartão... Depende, tem vários tipos de cartão. Tem empréstimo pessoal que ele carrega o seu cartão também. Então, amigo, tem que ver direitinho. E olha só, o empréstimo pessoal, às vezes, tem juros até menor do que o cartão de crédito, né? Boa noite, meu amigo. Olha o Luiz Cláudio aí. Olha só, o ABCDF. O banco mandou um e-mail dizendo que vendeu a minha dívida e tirou do Serasa do registrado. Que bom, olha aí, você tem uma prova que a dívida foi vendida. Não sabia, era todo banco que faz isso, não. Juliana Patrícia, boa noite, doutor. Recebi a intimação do cartório hoje, com 3 dias para pagar. Não tenho dinheiro, o que posso fazer? É dívida de MEI. Olha só, o que está acontecendo? Dívida de MEI, manda protestar essa dívida. Para quê? Para atrapalhar a prescrição da dívida. Você recebe essa notificação do cartório, o que você tem que fazer? Você tem que pagar a dívida. Se você não pagar essa dívida, o que vai acontecer? Você vai ser protestada. Qual é a consequência básica do protesto? A consequência básica do protesto é mostrar para todo mundo que você está inadimplente, tá certo? E também interrompe a prescrição. Veja só, a prescrição está aqui, ela está caminhando, ele protesta, ele joga para a casa inicial e conta mais uma vez, somente uma vez, tá? Então, esses são os 2 pontos mais importantes sobre aí o protesto de dívida. Você não tem dinheiro, não há o que se fazer. Se você não tem dinheiro, não vai ter como pagar. Só se resolve isso pagando ou entrando então na justiça aí para você pegar uma cautelar de sustação de protesto, né? Possivelmente você não vai fazer isso porque você já não tem dinheiro para pagar, dificilmente vai ter para pagar um advogado e ainda todos os custos de um processo, né? Mas você pode pagar esse valor a qualquer momento. Hoje em dia ficou mais fácil, você procura o próprio cartório, ele já pode receber esse valor, tá bom? Boa sorte! Eu posso procurar a receita, sim, você sempre pode procurar a receita a qualquer momento. Vamos lá. Se eu sujar o nome no banco, Will, se tiver outro cartão, eu perco o cartão no outro banco? Amigo, é impossível te dizer isso porque eu não sei como o seu banco trabalha. Cada banco tem uma forma de trabalhar. Mas eu posso dizer com toda certeza o seguinte: hoje em dia, na atualidade, os bancos estão consultando lá a lista negra do Banco Central todos os meses. Eu pedi o meu relatório de consulta no Banco Central e a Caixa Econômica e o BRB consultaram o meu nome lá todos os meses. Eles consultam para quê? Para ver se você está pagando as suas dívidas. Se você não está pagando, se você já estiver lá no atrasado, no prejuízo, amigo, ele vai cortar o seu crédito. Existe uma forte probabilidade. Agora, eu posso afirmar, ele vai cortar? Não, ele pode não cortar, ele pode reduzir, como pode não fazer nada, tá certo? Então, você tem que estar atento a isso daí. Agora, você vai ter que ser avisado com antecedência de pelo menos 30 dias que eles vão cortar o seu crédito, cortar o cartão. Você não pode ser pego de surpresa, tá certo? Isso daí é dar pesada. O cara vai sair para cá, vai fazer uma compra com cartão, chegou lá, passou o cartão foi cancelado. Isso gera dano moral, tá bom? Vamos lá, Glorinha. Doutor, quando a dívida não consegue desconto para quitar,
fala no desenrola, mas você vai lá, eles falam que é outra empresa que não tem direito a desconto. Olha, Glorinha, ninguém é obrigado a dar desconto para ninguém, tá certo? Ninguém é obrigado a fazer acordo, ninguém é obrigado a dar desconto para ninguém. Infelizmente, tá certo? Então, talvez você esteja procurando a pessoa errada, procure a pessoa certa. Francisco, boa noite, doutor Ricardo, Leomar, Wagner Max, boa noite, dívida abaixo de 10 mil, credor entra na justiça? É claro que entra, amigo. Existe essa lenda aí agora, que tem uns que falam, não, dívida de menos de 10 mil, ele não entra na justiça. Olha só, entra sim, tá certo? Agora, entra todas as vezes? Não entra todas as vezes, mas se eles não entram, significa então que você não precisa pagar a dívida de 10 mil. Imagina banco tomando toco de dívida aí de 10 mil aos montes. É claro que ele entra. Ele pode até não entrar. O banco em si não entra. Ele vende a dívida e aquele que compra entra na justiça sim, tá certo? Não pode confiar nessa história, achar que banco não entra. Ah, eu conheço uma pessoa que não. Todo mundo nesse mundo conhece alguém para contar uma história. Não caia nessa, tá? Se você quiser arriscar, se você quiser ver se ele vai entrar ou não na justiça, é aí uma possibilidade sua, tá certo? Mas não confia nisso não, nessa historinha de achar que banco de menos de 10 mil não entra na justiça, porque eles vão vendendo as dívidas. Hoje em dia tem escritório de advocacia que está comprando dívida para cobrar na justiça. Os caras, amigo, entra até por R$ 2.000, tá? Ai, conheço um cara que ele deve não entrar. Também conheço, mas agora achar que isso vai ser uma regra, não é. E dependendo do banco, eles entram mesmo. Principalmente banco público, porque eles têm um corpo de advogado muito grande, tá? Tem banco, por exemplo, você pega aí o Nubank. Nubank é uma startup, né? Na verdade, ele não é nem um banco, né? Então, ele não tem um corpo de advogado para ficar cobrando. Se você deve a ele, ele vai vender a dívida para alguém cobrar na justiça. Agora, você pega, por exemplo, Caixa Econômica, BRB, você pega Itaú, amigo, Itaú tem uma empresa de cobrança dela, né? Então, ele cobra mesmo, tá certo? Não confia nisso, não. E vamos lá. A dívida é de mais ou menos de 10 mil. O banco toma os bens se tiver alguma coisa? É claro que toma, amigo. O banco quer saber do dele. João Pedro, boa noite, meu amigo. Tudo bem? Tudo bem, João Pedro. Hoje encontrei uma dívida negativada em meu nome, porém não tenho nenhuma conta na instituição do dígito. Nada sei o que posso fazer. Então, o que acontece com o João aqui? A pergunta ficou um pouco truncada, João. Mas ele encontrou uma dívida que ele não reconhece, ele não sabe. Infelizmente, ele não falou aonde que está essa dívida aqui, né, João? Se ela estiver lá na lista negra do Banco Central, é dano moral certo. E se ela estiver no Serasa, também é dano moral certo. Então, quando você tem uma dívida, por exemplo, essa do João, que você, por exemplo, é um banco que diz que você deve, você nunca nem teve conta naquele banco, então você foi vítima de uma fraude, possivelmente. Alguém abriu uma conta em seu nome e foi lá e fez uma dívida e você está sendo cobrado. O que você faz nessa situação? Primeira coisa que você deve fazer sempre é reclamar. Reclame no consumidor.gov.br. Lá é legal reclamar porque você fica com um comprovante de reclamação. Então, se o banco der uma resposta e não for satisfatória, não resolveu o problema, você pode processar o banco, você pode processar ele de forma muito fácil no juizado especial civil, aquele juizado de pequenas causas, sem advogado e sem gastar nada, tá certo? Você vai limpar o seu nome e ainda existe uma forte probabilidade que você ganhe dano moral. Dano moral nesses casos aí é algo em torno de R$ 3.000, tá certo? Então você deve procurar o juizado especial civil mais perto da sua casa. Olá, doutor. Me tira uma dúvida. Fui roubado e coagido a sacar R$ 1.000 pelo Banco do Brasil. Você acha que consigo recuperar o valor através da contestação? Acho sim, amigo, acho sim. Acho que no mínimo você deve tentar, né? Não custa nada tentar lá, porque você não colaborou em nada, né? Agora, tem que ter prova disso. Como você sacou o dinheiro, você deve ter ido com os bandidos lá no caixa eletrônico. Então, tem que pedir as imagens,
pedir tudo isso daí. Hoje em dia não está muito fácil não, né? Principalmente dessa forma aí quando você é coagido. Mas tenta, não custa nada tentar, né? Vamos lá. A dívida com empréstimo do Banco do Brasil realizado por aplicativo, se não pagar, eles podem cobrar, entrar na justiça? É claro que pode. Vamos lá. Por quê? Porque até o Banco do Brasil, um dia você abriu essa conta na agência, você foi lá e assinou um contrato. Então aí já era. Não adianta achar que a sua situação é igual a essa do pessoal que tem banco digital, que nunca assinou nada, tá? Então vamos lá, Dil Ribeiro, devo ao Bradesco e o Santander. Será que eles podem pegar o meu salário na justiça? Poder pode pegar o seu salário na justiça, sim. Tá certo? Hoje em dia é permitido isso daí, penhorar parte do salário na justiça. Mas olha, uma informação boa para você. Todos esses processos de medidas atípicas previstas lá no Código de Processo Civil, como a penhora de parte dos salários, estão suspensas, tá certo? Então, é informação legal para você. O STF suspendeu todas essas ações. Então, vamos não conseguindo clicar no botão Seja Membro. Consegue? Clica com vontade aí, amigo. Tá tudo funcionando. Dil Ribeiro, eu devo Bradesco e o Santander empréstimo pessoal, cartão de crédito, também R$ 5.000. Lamento, meu querido. Ana de Souza, eu sempre procurei o banco para fazer acordo. Eles não querem fazer acordo, eles querem fazer acordo que não cabe no meu bolso. Infelizmente, o acordo é isso, como a gente está falando, né? É de ambas as partes, né? Então, vamos lá, vamos lá. Ó, a Elza acabou de virar agora membro do canal. Elza, pega lá o seu relatório do Serasa completão. Então, vamos lá. Elza se tornou membro e membro tem prioridade na resposta das perguntas. Então, vamos lá, Elza. Recebi uma carta do cartório de registro de títulos e documentos. Não tenho dinheiro para pagar. O que eu faço? Se você não tem dinheiro para pagar, o seu nome vai ser protestado. Caso você profira, você pode entrar com uma ação judicial, uma cautelar de suspensão do protesto, tá certo? Isso é o que você pode fazer quando você vai ter um protesto e você não concorda com esse protesto. Você tem que entrar com essa cautelar na justiça. Boa noite, doutor Ricardo Reis. Meu filho recebeu uma carta do cartório de registro de títulos e documentos. O que vem a ser isso? Eu não sei. Você não mandou para mim, eu não sei. Então, você tem que mandar aí falar o que é para que eu possa saber. É possível que seja um protesto. Então, existe aquilo que eu te respondi, né? Você pode entrar com essa cautelar. Não tem o que se fazer. Não adianta chorar, não adianta reclamar. Você pode procurar o credor também e fazer uma proposta lá com ele. O acordo é livre entre as partes. Você pode ir lá procurar ele e fazer uma proposta, ele aceitando, ele dá lá a carta de quitação, você procura o cartório e eles não protestam, mas você tem que fazer isso dentro do prazo de que eles deram lá de 3 dias, tá certo? E vamos lá, Marconi, lamento muito, quero ser membro, mas não posso pagar com cartão, não tenho, quero pagar com Pix. Infelizmente, o YouTube ele não aceita Pix, né? Ele podia mudar isso daí, fica muito difícil para as pessoas hoje em dia ter que pagar com cartão, né? Pix seria uma mão na roda. E olha, pessoal, nós estouramos aqui o nosso prazo já. Estou aqui há 1 hora falando para você. Espero que você tenha gostado da nossa live, gostado das nossas informações. Se você quer saber mais informação, seja membro do nosso canal. Clique aqui no botão Seja Membro, participe do nosso canal e tenha muita informação. É muito bom ter você aqui. Até segunda-feira, onde nós faremos mais uma live. Um forte abraço e fique com Deus!